senhores conselheiros e senhoras conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária. Verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, eu, Raimundo Futuro de Oliveira Júnior, declaro aberta a quinta sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 18 de fevereiro de 2022. Esclareço que essa sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017, naquilo que não conflitar. Presentes, doutora Sabrina Guilhom, doutor Marcos Vinícius, doutora Ivete Maurício, doutor Hamilton Sobreira, doutor Geider e doutor Pedro Jorge. Procurador, doutor Matheus Viana Neto. Secretariando os trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Dados se os nobres conselheiros receberam a ata da sessão virtual realizada ontem para apresentação de sugestões. Alguma sugestão? Como não houve nenhuma discordância, dado se houve aprovação, se consideram aprovadas? Assim, considero aprovada a ata da quarta reunião da sessão virtual ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Não teremos resoluções hoje para serem lidas, então partiremos para o julgamento do primeiro auto de infração. O processo é o 470/2020, o número do AI é o 2020-00030, CGF da empresa, na qual foi lavrado o auto de infração, as 06209-039, dígito 9, recorrente Democrata Calçados e Artefatos de Couro Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. A relatora é a doutora Ivete Maurício, que está com a palavra a partir desse momento. Bom dia a todos, estamos aqui na sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, né? Então vamos concluindo a nossa semana, né? E desejando a todos um bom final de semana já, né? Porque quando chega sexta-feira a gente se anima mais, né? Mas vamos lá. Vamos aqui para o que interessa, que é o primeiro processo, que ele é um descumprimento de uma obrigação acessória, que é bem conhecida, né? A questão do registro eletrônico ou selo fiscal em operações de entrada interestadual. No caso aqui, o autuante diz que o objeto de autuação foram 60 notas interestadual de entrada, que perfaz um montante de R$ 804.301,73. A empresa é conhecida, né, como fabricante de calçados, onde o autuante intimou, pelo termo de intimação 2019-113/92, as folhas 8 e 9, para que o contribuinte se manifestasse sobre as notas eletrônicas destinadas que não haviam sido seladas. Aqui eu faço só uma observação que nessa data da autuação já estava em vigor a norma de execução, né, que tem a previsão de que antes do encerramento a empresa deve ser intimada para apresentar suas justificativas em relação àquilo que foi constatado. Então, a empresa foi intimada com um anexo, com relação a todas as notas, e respondeu, a resposta apresentada foi que desconhecia tais operações. De uma forma bem simples, ela só afirmou o desconhecimento dessas operações. O agente fiscal não demonstra, nas informações complementares, que não concordou com essa alegação, né, e que, uma vez que, à época, né, já existiu o sistema SIGET para possibilitar o contribuinte tomar conhecimento das operações destinadas para sua inscrição, também o portal da nota eletrônica, onde ele pode informar o desconhecimento da operação, e, além do mais, o contribuinte não trouxe nenhuma prova robusta, por exemplo, um boletim de ocorrência, onde denunciasse que sua inscrição estava sendo utilizada indevidamente. Então, ele não aceita a justificativa e autua, aplica a penalidade, calcula a penalidade com base na multa específica, né, que é a 123.3M,
onde a multa equivale a 20% do total das operações. Então, de 80 e tantos mil, terminou em 804 mil, a multa resultou em 160 mil, que é 20%. Consta como prova a relação completa dos documentos que foram objeto da autuação, uma planilha eletrônica entregue em CD, anexa ao auto, e que está também aqui nos autos. O sujeito impugna o feito fiscal requerendo a improcedência, na mesma linha da justificativa em que apresentou no momento em que foi intimado, no decorrer da fiscalização, afirmando desconhecer tais operações. E o julgador, por sua vez, entendeu que, confirmou que realmente não há, os argumentos da impugnante não se embasam em elementos probatórios capazes de desconstituir a acusação fiscal e reconhece que deve ser, e decide pela procedência do feito fiscal. Em recurso ordinário, folhas 41 e 51, o sujeito vem novamente, ratifica as razões apresentadas na impugnação, afirmando que nunca entregou, nem transportou, nem recebeu, nem estocou, nem depositou as mercadorias descritas nas notas fiscais, dado conhecimento manifestado para todas as operações referidas na autuação. O desconhecimento, quer dizer, ele afirma que não tem por que escriturar. Ora, se ele desconhece as operações, então não deve recair sobre ele a obrigação de escriturar. A assessoria processual, no parecer 158/2021, adota o entendimento de primeira instância, ressaltando que as operações realizadas através da nota também têm a anuência do portal, e caso houvesse desconhecimento, que ele tivesse desenvolvido esforços para denunciar a emitente dos documentos. Então, esse o relato, basicamente, uma autuação simples, né? Muito conhecida, e que tanto o julgamento como a assessoria, o julgamento foi pela procedência, a assessoria ratificou. Concluído o relato, presidente. Obrigado, doutora Ivete. A palavra do doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, a questão de ordem, o doutor Hamilton até fez referência, é que o processo seguinte trata-se da mesma empresa e da mesma situação, falta de selo de nota fiscal. Talvez o relato pudesse ser aproveitado para o processo seguinte e aí até julgar simultaneamente os dois. O outro processo, doutor Matheus, só complementando, não é de selo, é de deixar de escriturar notas fiscais de entrada. É de escriturar? A conhecida 3G, viu? Totalmente diferente que... Ok. Mas não tem uma relação entre isso, viu? Exatamente. Eu não dei a palavra para o doutor Hamilton no momento, porque como a doutora Ivete está relatando, não quis interrompê-la, certo? Então, quando finalizou, e quando o senhor está falando, mas a doutora Ivete tem total razão. Ok. Agora, o que pode ter confundido... O argumento é igual. É o argumento que é o mesmo. Pronto, foi isso mesmo. Tá certo. O argumento é igual. Obrigado. Ok. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, a estagiária que se encontra aí na sala, doutor Pedro Jorge, sempre atento, quieto, mas atento, torcedor do Ceará, nós somos, né? É isso mesmo. Bem, eu estou fazendo essas tergiversações porque o processo é muito simples, é falta de selo fiscal. E o argumento utilizado pelos contribuintes, em geral, quando é apontado esse tipo de infração, é que eles não adquiriram tais mercadorias, que não foram para eles, que eles não têm conhecimento. Mas acontece que quando esse fato ocorre, ou seja, no momento em que é imputado o fato desse ao contribuinte, ele tem que tomar alguma atitude, ele não pode permanecer inerte, ele tem que trazer um elemento que tire a presunção de validade do documento fiscal. Porque veja como é interessante, né? O Código Tributário Nacional estabelece que os elementos que são produzidos, os livros fiscais, eles guardam boa fé, os livros, as notas fiscais que são emitidas pelo contribuinte, em tese, elas são válidas, né? Para que uma nota fiscal ou um livro seja desconsiderado, há que ter um elemento probatório dizendo que esse livro aqui foi fraudado,
que esse livro não apresentou tais elementos necessários, ou que essa nota fiscal foi emitida de forma fraudulenta. Então, para desconstituir a validade ou tirar essa presunção que é relativa, é verdade, a presunção relativa de validade, de idoneidade do documento fiscal, é necessário que se traga algum elemento. Então, quando se tem diversas notas fiscais que são emitidas para o contribuinte aqui no nosso estado, e o contribuinte diz, olha, eu não adquiri e essas mercadorias por mim não foram adquiridas. Ele poderia trazer os autos elementos, por exemplo, eu nunca comprei desse estabelecimento, está aqui a prova, não tem uma única aquisição que eu fiz desse estabelecimento. Por conta do conhecimento que eu tomei desse fato, já entrei aqui, já elaborei um boletim de ocorrência, entrei com um questionamento junto à empresa remetente. Ou seja, aqui o contribuinte não pode ficar passivo diante de uma situação dessa em que se tem uma quantidade enorme de notas fiscais destinadas e que isso tem implicações no levantamento de estoque dele, tem implicações no cumprimento de obrigações tributárias, e ele permanece inerte, não toma nenhuma atitude, a não ser afirmar retoricamente que não adquiriu tais mercadorias. Então, me parece que esse argumento ele é um argumento insuficiente, frágil, não é um argumento idôneo, capaz de afastar a acusação da falta de selo fiscal apontada no presente auto-infração, no presente lançamento. Razão pela qual a Procuradoria, sem mais delongas, senhor presidente, se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. A doutora Ivete quer fazer algum adendo? Tenho dificuldade com esse microfone, às vezes. Mas vamos lá, doutor, a Procuradoria tem razão, realmente, né? Assim, a gente sabe que nesse tipo de autuação, muitos contribuintes, né, alegam, e ninguém pode aqui afirmar que não é verdade. Mas, assim, a fragilidade no argumento é que não dá para desconstituir a autuação, né? E no caso aqui, eu fiz assim, uma breve análise por amostragem de algumas notas que se destinavam ao contribuinte. Então, alguns não. Eu fiz uma análise pela amostragem que constatei cada vez mais no sentido da fragilidade do argumento. Por quê? Porque, assim, a autuação foi baseada em 60 notas fiscais. Se vocês olharam o relatório, uma boa parte das notas, que é em torno de 25 notas, foram emitidas pela mesma empresa, que é a Agroindustrial Ernesto Limitada. E aí eu fui consultar dessas notas, eu consultei da amostragem que eu fiz, foram 6 notas desse emitente, porque me chamou a atenção que o quantitativo maior se voltava para essa empresa. E dessas 6 notas que eu constatei, em 3 notas, há um evento registrado de confirmação do destinatário, de ciência da operação. Então, assim, ele afirma que desconhece, mas em 6 notas que eu fiz para mostrar, constatei um evento de ciência em 3. Então, já fragiliza ainda mais o argumento do contribuinte. E o fato de ser fornecedor dele, né? Porque se ele deu ciência, né? É um fornecedor da empresa. E é bem verdade que os produtos são produtos voltados para a indústria de calçados, que são couro, o couro, esse Ernesto é basicamente couro de carneiro e outros couros, né? E ele poderia muito bem ter entrado em contato com o seu fornecedor para trazer provas. Olha, como é que pode tirar essa nota que não são para mim? Porque quando não tem nada a ver o fornecedor, aí fica aquela dúvida. Mas no caso aqui, eu também considero, do jeito que o autuante, né, procedeu, que o que ele trouxe como justificativo é muito frágil e não há como desconstituir diante de um documento que foi emitido por uma empresa, né, que é fornecedor, e independente de ser seu fornecedor, os argumentos foram frágeis. Mas, né, em relação a esse tipo de infração, eu sou muito, posso até me chamar de cri-cri, em olhar, assim, analisar a operação, né? Tipo, a gente sabe que existem inúmeras operações que o imposto já vem retido e que
pode ser aplicado atenuantes. Inclusive, com a Lei 16.058, veio o parágrafo 12, né, que traz um atenuante de 2%, no caso em que as operações tiverem escrituradas e o imposto tiver pago substituição antecipada ou diferencial de alíquota. E aí, a gente, lá na Quarta Câmara, quando constatava que existia produtos com retenção de substituição tributária escriturados, ou não mesmo não escriturados, e a quantidade era maior, mandava para a perícia separar essas operações. Mas para que isso? Para aplicar a penalidade adequada à natureza da operação. Aquelas operações que são substituição tributária com retenção, aplicaria, se escriturada, atenuante de 1%, se não escriturada, 10%. Quer dizer, reduziria de 20% para 10%. É aquela artigo 126, parágrafo único. E se fosse diferencial de alíquota, onde tivesse escriturada as notas na escrita fiscal do contribuinte, aplicaria a atenuante do parágrafo 12. Mas isso é o meu entendimento. Mas nesse caso aqui, nesse caso específico, analisando as operações, eu não, até pela atividade do contribuinte, que eu gosto de analisar a atividade, ele é um industrial de calçados, adquirindo insumos, as operações estão tributadas, certo? Então, não há muito como ir mais atrás de qualquer outro elemento. No caso aqui, a multa realmente adequada é a do 120, entendo que é a que foi aplicada pelo autuante, e a autuação deve ser procedente, a meu ver, certo? Procedente na forma que decidiu o julgamento de primeira instância. Eu estou quase votando, mas é para ver se agiliza, porque é uma autuação que eu acho que é simples, né? Mas fiquem à vontade, pessoal. Perfeito, doutor Ivete. Doutor Geiro, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres representantes da Procuradoria, senhora secretária, nobres conselheiros. Senhor presidente, eu observo, doutor Ivete, também, assim, eu tirei aqui 5, 6 notas aqui como amostragem, questão de fato, todas elas que eu abri aqui, não sei se competência por devolução de mercadoria. Então, assim, talvez a essência dessa operação tenha sido, essas devoluções, tenha causado realmente esse prejuízo aí, na questão de selagem por parte da contribuinte, exatamente pela falta de controle dela nessa selagem aí na passagem, certo? Então, eu não sei se a senhora tinha observado essa situação dessas notas de devolução. Tinha observado, tem uma parte de devolução, é verdade. Mas aí é que depois encontra o contribuinte. Como é que ele desconhece uma operação que é de devolução, tá entendendo? Então, assim, fragiliza mais o argumento dela. A meu ver, né? Mas eu tinha observado, eu nem falei de devolução, mas foi importante seu complemento, viu, gente? Tem uma parte aqui de devolução. Aí se pergunta, e é tributado na entrada? É outra pergunta, não quero fazer confusão não, que hoje é sexta-feira. Mas essas operações de devolução são tributadas na entrada? Ela é uma operação tributada em que não recai a cobrança de imposto, de substituição antecipada e diferencial, mas é uma operação tributada, e aí eu acho que a gente não pode tratar... Sujeita a selagem da nota. Não, a selagem é questionável. Pronto, então é isso. A análise no tocante à penalidade, sabe, doutor Matheus? Se fosse uma operação com diferimento, vamos dizer aqui, que ela é uma indústria, caberia uma discussão que eu não vou abrir aqui, porque não cabe, porque é só uma simples devolução. Doutor Hamilton, com a palavra. Bom, muito bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, nossa secretária Vaneide, bom dia, meu querido Matheus Viana Peixoto, a qual é charado meu filho também, aos demais, bom dia, Noemi. Bom, eu sempre tenho muito cuidado com esse tipo de operação, né? Eu faço a comparação, doutor Matheus, do direito tributário com o direito penal, e sempre teve aquela história da prova diabólica, né? Você provar um fato negativo, como é que o contribuinte vai provar algo que não ocorreu, isso chama sempre muita atenção. Mas aí, doutor Evandro, é um caso aqui que me chamou mais atenção, contrariando o que eu estou dizendo, que existem notas fiscais aqui da própria Democrata Calçados, filial de Franca, remetido para ela, onde ela confessa que recebeu, ela não nega. É isso, Evandro, aqui tem pelo menos umas 3, aqui uma olhada rápida, e realmente também não tinha seu. E aí ficou difícil eu
eu sustentar o meu argumento, ainda que nesse sentido dessa comparação que eu fiz. Né? A gente tem essa operação vindo lá de Franca, que a NSE é tributada em outros 500 até transferência de bem do ativo, ela confirma que no relatório, né, na observação do fiscal, é isso, confirmação da operação, tá? Mas também está sem ser, também parece dar indícios que havia uma prática por falta de organização, como o doutor Gênero muito bem colocou. Ok. Doutora Sabrina. Desculpa, vai falar, né, Sabrina? Doutora Sabrina, por favor. Desculpa aí, Chico. Tá no mudo, doutora Sabrina. Desculpa, gente. Só para confirmar mais ainda o que a gente está dizendo aqui, né? É porque eu também sempre paro para analisar quando o contribuinte diz assim, não, eu desconheço, né? Porque pode acontecer, né? Hoje a gente vê algumas empresas emitindo nota e por diversos motivos e que a operação realmente não aconteceu. Mas aqui nesse caso, a gente tem já vários argumentos que já foram colocados aqui que comprovam que realmente as notas foram emitidas para ele, e a gente tem também o fato de que o fiscal ele fez outra autuação, que é do processo que o doutor Hamilton se referiu no início, de não escrituração, né? E essas notas, se a gente fizer um casamento entre as duas planilhas, a grande maioria não está lá nessa autuação da não escrituração, né? Então, o que nos leva a confirmar que elas estão escrituradas, ele fala na informação complementar. Eu não tenho como escriturar uma nota que eu não reconheço, né? Da entrada de mercadoria na minha empresa que eu não reconheço. Então, se eu não reconheço, eu não poderia nem escriturar. Então, eu acho que não tem... Aqui está bem simples mesmo, né, Ivete, para a gente poder votar. E ainda para acrescentar a confusão, o CIGET realmente é uma ferramenta muito importante, né? O portal, o evento, que teve uma época que o contribuinte não sabia o que estava acontecendo. É verdade. Ele ficava assim nas nuvens, quando sabia já era na autuação. Como então, fazer, né, para se manifestar, né? Hoje ele tem a manifestação no portal da nota fiscal eletrônica. Esse contribuinte especificamente não é obrigado, né? Eu fui olhar lá na instituição normativa a lista de contribuintes que já são obrigados a fazer a manifestação. Esse não é, mas ele pode. Qualquer contribuinte pode, qualquer um de nós pode, né? Se a nota fiscal foi emitida, a gente fazer a manifestação. E a gente tem um portal e tem o CIGET. Né? E hoje, mais ainda, porque o CIGET fica emitindo para eles as notas fiscais que não estão escrituradas, para que eles se manifestem. A própria fiscalização já tem a rotina de mandar para os contribuintes no âmbito do monitoramento, né, essas notas fiscais que ficam lá aparecendo o tempo inteiro como pendência. Então, hoje tem meios de se manifestar, porque às vezes, na realidade da empresa, para a gente é muito fácil dizer assim, é só ir lá e manifestar no portal. Só que, às vezes, tem que ter a rotina de entrar, verificar as notas para poder se manifestar, e isso é mais uma coisa dentro de tudo que eles têm que fazer em relação às obrigações tributárias que tem no nosso país, que são muitas, né? Mas hoje a gente já tem meios mais fáceis, né? O CIGET é algo usado pelos contribuintes de forma muito tranquila hoje em dia, e lá isso aí é uma das pendências que primeiro aparecem para eles. Pelo andamento do debate, já entendo que estamos prontos para a votação. Doutora Ivete, como vota? Eu voto para conhecer o recurso ordinário, negar o provimento, para manter a procedência da autuação nos termos do julgamento de primeira instância e do parecer da assessoria processual tributária e da Procuradoria, né? Referendado pela Procuradoria. Ok. Doutor Hamilton? Presidente, com a relatora. Doutor Geida? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Sabrina? Com a relatora. Doutor Marcos? Com a relatora, senhor presidente. Da decisão, reconhecer o recurso ordinário para negar provimento para ratificar a decisão exarada no julgamento singular, julgando o AI em questão, procedente de toda a sua essência, por unanimidade de votos. Passemos agora para o próximo processo, que é o processo 471/2020, AI 2020-00029, a empresa
na qual foi elaborado o auto de infração 06.209.039, dígito 9, Democrata Calçados e Artefatos de Couro, recorrido, segue o julgamento de primeira instância, a relatora é a doutora Ivete Maurício, que está com a palavra a partir do momento, já que não há sustentação oral. Só um momento, só um momentinho. A minha filha entra exatamente na hora, parece que ela tem assim vai terminando, não sei que hora. Tira totalmente a concentração. Só. Vamos lá. Deixa eu achar o processo agora. Ai, Jesus. Vamos lá. Aqui é um outro descumprimento de obrigação acessória, né? O ato de deixar, de escriturar notas de entrada, né? Notas fiscais de entrada. Na FD, 31 notas. Conforme até a conselheira Sabrina observou, né? Tem algumas notas que estão no outro auto e que estão aqui também, e outras que não estão, né? Que significa dizer as que não estão porque estavam escrituradas, é provável, né? Mas essa é baseada na não escrituração dessas notas de entrada, relativa ao período de janeiro a março, junho a setembro de 2016. Da mesma forma, a autoridade fiscal diz que o contribuinte foi intimado, que diz que desconhecia, e ele não concorda com a justificativa do contribuinte, de desconhecimento pela fragilidade de provas, e anexa como prova uma relação de uma planilha eletrônica em CD com a relação dos documentos de entrada, especificar todo o especificado. E aí ele entende que essa conduta, né, é uma infração ao artigo 276G e a cláusula do ajuste CINEF número 2, aplicando a penalidade do 3G, artigo 123, 3G da Lei 12.670, que tem uma multa equivalente a 10% do total das operações, de forma que resultou numa multa de 8.090,70. A autuada vem novamente requerer a improcedência, com o mesmo argumento que foi de desconhecimento. Na primeira instância, decide pela procedência, porque considerou os argumentos frágeis e mantém a penalidade, né, da 3G. A assessoria processual foi no mesmo sentido, só que ele concorda, ele expõe que entende que deve ser aplicada ao caso a penalidade especificada pelo agente fiscal, mas faz um registro que a jurisprudência da Câmara Superior é favorável ao reenquadramento para a penalidade 8L, sob o entendimento que há dúvidas quanto ao enquadramento, devendo ser aplicada a penalidade mais branda, e cita algumas resoluções da Câmara Superior, quer dizer, a assessoria demonstra o seu entendimento, mas cita alguma jurisprudência do contencioso nesse sentido, e mais opina pela procedência. Eu tenho a impressão que esse auto aqui vai ter uma discussão bem boa, né, não, doutor Matheus? 3G para 8L, né? Que há muitas controvérsias, né, nas câmaras. Mas, concluído o relato. Obrigado, doutora Ivete. Para a palavra, doutor Matheus. Bem, senhor presidente, quanto ao fato em si, da falta de escrituração, me parece que isso está devidamente comprovado, não tem dúvida a respeito desse fato. Não escriturou, o contribuinte não escriturou as notas fiscais. E ao não escriturar, ele fica sujeito a uma sanção. A Procuradoria tem defendido a tese, e os conselheiros novos que estão ingressando agora tem entendido que há de ser aplicada a sanção mais específica, que é a falta de registro de documento fiscal. Essa sanção, ela era muito aplicada, vamos dizer assim, quando se tratava dos livros comuns, dos livros materiais que tinha que... Quando se passou a escrituração fiscal digital, ela foi incorporada posteriormente, a falta de escrituração. Mas as câmaras, e inclusive a Câmara Superior já se manifestou a respeito disso, sustentando a tese, entendendo que o caso, por ser documento fiscal digital, escrituração fiscal digital, há de ser aplicada a sanção prevista no
123.8L, que trata da omissão, não escrituração arquivos eletrônicos, omitir... Arquivos eletrônicos, isso, de arquivos eletrônicos. E essa de arquivos eletrônicos, ela foi modificada e hoje é muito mais reduzida a sanção. Ao invés de 10%, ela aplica uma sanção de 2% limitada a 1.000 FIS. Então, aí eu tenho que reconhecer que o entendimento majoritário das câmaras, e inclusive da Câmara Superior, é no sentido de aplicação da penalidade mais benéfica, já que, em tese, seria aplicável tanto a falta de registro quanto a falta de escrituração dos registros eletrônicos. Mas a Procuradoria, por uma questão de coerência, sustenta a tese que deve ser aplicada a sugerida pelo agente fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Antes de passar para os debates, eu tenho que fazer uma boa colocação, evidentemente, só para fomentar o debate. O artigo 123.8L, certo? Ele dizia omitir arquivos eletrônicos. A realidade é, na época de CISIF, de F, muda quando é FD. FD passa a ser o livro. Anteriormente, quando você ia fiscalizar, você tinha um livro em papel ou livro eletrônico, e depois você solicitava os arquivos. Então, você recebia os arquivos e trabalhava. Né? Então, a realidade hoje é de FD sendo o livro, só para fomentar. E outra coisa também que deve ser considerada no debate, é que quando você não escritura a nota fiscal, ela pode ser já uma omissão de receita, uma vez que pode não ter sido registrada na contabilidade e estourar o caixa. É só alguma consideração somente para colocar o debate. Uma vez que eu estou assumindo como presidente, e tenho que fazer alguma colocação para que a gente avance nos debates, é importante. A dialética é fantástico por causa disso, né? Doutor Pedro Jorge, pode falar. Eu queria logo, antes do Pedro Jorge, né, como relatora... Pode falar, claro. Explicar, tá, Pedro Jorge? Pode ser? Pois não. Claro, doutor Ivete. Vamos lá. Realmente, esse assunto é um assunto muito controverso aqui dentro do contencioso, certo? E eu sigo na linha de que deve ser aplicada a 8L. Mas, assim, tem todo um cenário estudado, não é uma coisa, assim, sem fundamentação. O que é que antes da Lei 16.258, é importante a gente se deter também esses detalhes. As autuações antes da Lei 16.58, baseada na falta de escrituração de nota de entrada, dependendo da concepção do fiscal, muitos deles faziam o seguinte: cruzava de F, cruzamento de informação, de F com as notas de entrada. Tinha um relatório dizendo qual é a diferença que encontrou aquelas notas e aquelas omissões. E aplicava, na época, a 8L, certo? Nota de entrada, 8L. Alguns iam para a penalidade específica, que na época não tinha eletrônico, tinha só livro de entrada. Como o livro de entrada era um manual, vamos dizer assim, o que é que acontecia? Eles faziam com base no cruzamento de informação, mas não botava a 3G para cobrar uma vez o valor do imposto, mas não botava o livro de entrada. Para não desconstituir todas essas autuações, baseado no que era relatado na autuação, que ele tinha feito cruzamento de informação, a gente... Aí, por quê? Uma parte dizia, mas não temos livros de entrada, é a de F. A gente pegava, reenquadrava, acho que o doutor Matheus lembra muito bem isso, antes da Lei 1658. Reenquadrava do 3G para 8L, mas não era mudando o feito, era usando as informações que tinha sido feita com base na de F. E aí a gente aplicava a penalidade da 8L. Aí o que é que acontecia? Vinha uma vez o valor do imposto e reduzia para 5%, que à época era 5%. Né? E tudo bem, até aí tudo tranquilo. Porque se não fosse assim, essas autuações não eram nem para ter sido consideradas, porque não tinha um livro de entrada. Agora, no cenário da Lei 16.258/2017, veio a mudança e o impacto desses julgamentos, que eles não são de agora, eles são da época.
Então, o que é que acontece? A penalidade que antes era uma vez o valor do imposto, ele passou, agora a omissão de informação passou a ser milfício ou 2%. Então, assim, por coerência e acreditando também os efeitos na extensão dessa penalidade, eu mantenho o entendimento da 8L. E também analisei os efeitos. Por que é que o legislador quer apenar uma empresa por falta de escrituração de nota de entrada, manteve uma penalidade de 10%, quando em relação à nota de saída? E na época que houve essas alterações, eu estava presente na mudança da legislação. E eu perguntei de forma muito clara, Eliezer, por que é que deixaram penalidade de nota de entrada diferente? Não, é porque para usar as infrações que estão dentro do contencioso para não ter problema. Mas aí eu não tive uma resposta da intenção do legislador. Mas vamos deter aqui ao caso. Eu procuro entender os reflexos e a extensão de uma infração dessa natureza. Quando eu deixo de escriturar a nota de entrada, o que é que acontece? Se for tributada, a empresa deixa de se creditar e o que pode acontecer? Dá uma saída sem nota, porque ela não escriturou. Pode dar sem nota e pode dar com nota. Mas se ela der uma saída sem nota, como ela não usou o crédito, então essa nota de entrada, o imposto, se for tributado, eu vou ter um prejuízo na saída do imposto, como quer dizer, ele vai ser tributado na saída em 17%. Então, qual o efeito da não escrituração da nota de entrada? Se ele omitir a saída, é o controle, né, que o fisco perde, primeiramente. E se ele der saída, é a questão de pagar o imposto integral. Mas, no geral, quando ele não escritura a nota de entrada, é porque ele não vai dar saída, no geral. Então, qual é o efeito, mesmo que ele não dê saída, é a falta do pagamento do imposto integral. Então, e se for uma nota de saída? Se ele não escritura uma nota de saída, ele deixou de for tributada, ele deixou de pagar o imposto, tem o descumprimento da obrigação acessória e tem a falta de recolhimento no auto separado. Então, assim, a meu ver, o descumprimento em si da obrigação acessória não é dúvida quanto à infração, é dúvida na natureza e os efeitos da mesma conduta. Posso tentando enxergar pelos dois lados e os efeitos dessa conduta, e a legislação tem uma penalidade, que é a 8L, que se enquadra, porque se não se enquadrar, a de saída também não é para se enquadrar em omissão de informação. Então, assim, se há alguma falha, a meu ver, está faltando o legislador corrigir essas falhas. Se a intenção realmente é punir com 10%, eu acho que a balança ela deve ser igual com 10% na saída. Se não for essa a intenção, também mudar a penalidade da 3G ou deixar uma só. Então, essa confusão é que gera as dúvidas na aplicação e que eu vou para o CTN. Que em todo esse cenário, eu entendo, continuo entendendo, mas estou aberta ao debate, mas, assim, é uma decisão que eu venho tomando com muita consciência, analisando todos os pormenores, e continuo entendendo que a 8L, por se aplicar também, aí não é a especialidade, é colocar na balança que a mesma infração se enquadra nos dois tipos de penalidade. Eu não posso dizer que não se enquadra em omissão de informação. E aí eu considero que seria aplicada mais branda. Então, assim, os fundamentos são esses, e também aberta ao debate, sei das controvérsias, sabe? Não estou aqui para fechar entendimento de nada, mas, assim, o meu está bem fundamentado, e até hoje eu não consegui ter respostas para essas dúvidas da intenção do legislador. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Depois, doutor Marcos. Presidente, é só para corroborar aí, a doutora Ivete deu realmente uma verdadeira aula, né? E essa nossa primeira Câmara, como o doutor Matheus falou no início, estou falando para os novos conselheiros, né? Já tinha definido como certo a aplicação do 123.8L, né? O 3G, se eu não me engano, só tinha uma participante da Câmara
da primeira Câmara na gestão passada que votava, né? Então, era uma coisa praticamente pacificada, é uma coisa praticamente pacificada, nas outras câmaras do mesmo jeito, na Câmara Superior também, né? Então, a doutora Ivete falou aí muito bem, acho que não precisa mais dizer mais nada do que eu ia falar, né? E realmente esse é um entendimento nosso, né? E o entendimento que está sendo majoritário aqui nesse CONAD. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Marcos. Senhor presidente, bom dia a todos. Até relembrando aqui um processo que teve a relatoria da doutora Ivete, se eu não me engano, essa semana, posso estar enganado, acho que foi na primeira sessão dessa semana, em que houve também essa mesma controvérsia, houve também algo semelhante ao que nós estamos aqui enfrentando, e eu entendo por um critério de equidade mesmo, de equidade e proporcionalidade, né? Nós estamos diante de um problema de subsunção, né? Essa situação realmente, a gente que está começando está vendo que já é um tema extremamente polêmico, extremamente cheio de nuances, mas levando em consideração todo esse sopesamento, eu não vejo por que não enquadrar também, já antecipando aqui o entendimento, no 8L também, por uma questão de equidade mesmo, de justiça fiscal, de equidade, de proporcionalidade, e sabendo que há realmente um vácuo que precisa ser sanado com o segmento do tempo, né? Mas meu entendimento é esse. Por enquanto, pela questão do que nos parece de uma proporcionalidade, é em conteste a infração, em conteste, mas realmente o que pairam dúvidas são os critérios definidores desse enquadramento. Então, por um critério mais benéfico, eu entendo mais razoável a aplicação também do 8L, assim como pensa doutor Ivete, o entendimento majoritário, né? Mais alguém quer se inscrever? Desculpa, Eu acho que a doutora Sabrina primeiro. Não, o Hamilton levantou a mão, pode levantou falar. a mão? Por favor, doutora Sabrina, ladies first, por gentileza. Por dois motivos. Primeiro, é que ela é mulher. Segundo, que ela começou a falar. Claro. Mas eu não levantei a mão. E o doutor Hamilton é um gentleman, não vai... Aqui só tem gentleman. Não, em relação a esse reenquadramento, né, eu fico desconfortável da gente ter uma legislação tão específica para esse tipo de infração e a gente alterar para um dispositivo mais genérico, porque o 3G ele é bem específico, né? Então, me causa um desconforto. Se a gente não tivesse o específico, ok, vamos para o mais benéfico, genérico, mas a gente tem um específico para a situação. Aqui a gente não entraria com o princípio da legalidade, porque a gente passar para um outro que é mais genérico, não sei, eu não me sinto confortável, entende? Se fossem, assim, a gente tivesse dois para a mesma situação, mas aqui é uma situação bem específica para essa que a gente está tratando, né? Só para a gente refletir a respeito. Com certeza. O princípio da tipicidade fechada ou cerrada, ele serve para os dois lados. Você não pode defender para um lado e deixar de defender para o outro. Você tem que utilizar o mesmo critério. A reflexão da doutora Sabrina é esse. Porque quando na saída a gente diz, não, o princípio da tipicidade fechada não se aplica. Aí depois se aplica. É só uma questão de coerência lógica, jurídica, né? Mas vamos lá, doutor Hamilton. Bom dia mais uma vez. Eu acho que nesse ponto, o que eu estava fazendo análise justamente não quanto a especificidade, mas com relação a 112 mesmo do CTN. Porque eu quero tudo que a gente estava trabalhando aqui, né? Eu tenho muito cuidado, inclusive, Ivete, com os termos que o CTN usa, né? Ele não chama contribuinte, ele chama acusado, né? Ele transforma o contribuinte como se fosse um perseguido e não é, né? A gente tem essa relação, presidente Frutuoso, dialógica do fisco-contribuinte muito bem construída, né, de alguns anos para cá, e isso me dói quando eu escuto isso. Na verdade, eu peguei aqui nas minhas pescas dos ementários anteriores, meu amigo Pedro Jorge, posicionamentos, inclusive, da segunda Câmara também, manifestando aí na conformidade do voto, pelo menos do adiantamento do posicionamento da doutora Ivete, aí da Câmara Superior também, e tendo em vista essa relação de equilíbrio
né? Pelo menos durante um certo tempo foi, e é super importante na interpretação de qualquer norma, são matérias que parece que os alunos, o doutor Maduro, no começo não interpretar, não faz sentido, mas tirado as entranhas da norma, que ela quis no momento, é que eu me acosto ao posicionamento da doutora Ivete. Já estamos antecipando os votos aí, vamos partir para a votação, certo? Doutora Ivete, como vota? Eu voto para conhecer do recurso ordinário parcialmente, né? Para aplicar um reenquadramento para a penalidade do 8L, acompanhando a jurisprudência atual do contencioso, e com base no artigo, né, do CTN, que é o 112, pessoal. Não. 112. E o 106, 2C? Os dois artigos. Mas é o 112 que fala de quando há dúvida, né? É o 112 na extensão e na natureza dos efeitos. Então, para mim, esse princípio é perfeitamente aplicável. Então, a minha dúvida aqui é na extensão dos efeitos dessa conduta. Então, há uma dúvida. E se enquadra nos dois, eu não posso dizer que não se enquadra em omissão de informação. Então, se se enquadra em duas penalidades, e se enquadrou por muito tempo, não é agora da Lei 16.258, então, nada mais justo do que tratar igual e aplicar o 8L, no caso, para a entrada também. Doutor Hamilton Sobreira. Com a relatora, presidente. Doutor Geida. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Sabrina. Eu voto pela procedência, confirmando a decisão de primeira instância. Ok. Doutor Marcos. Com a relatora, senhor presidente. Da decisão. Reconhecer o recurso ordinário, dar parcial provimento para reformar o julgamento exarado o julgamento exarado na primeira instância, reformando a penalidade do 123.3G para o 123.8L, baseados no artigo 106 e 112 do CTN, né? 112, não foi que vocês citaram? O CTN. Por maioria de votos. Votos discordantes da doutora Sabrina. Voto discordante da doutora Sabrina. Ok? Vamos dar 10 minutos de intervalo, a gente volta às 10 horas. Presidente, só para colocar aí no voto também, que foi contrária à manifestação da Procuradoria. Também Isso. A decisão contrária à manifestação da Procuradoria. Com certeza. Contrária à decisão à orientação da Procuradoria do Estado. Ok? Vamos dar